Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva e para quem não sabe, eu trabalho com análise de dados e construção de dashboards há quase 2 anos e foi por isso que eu construí esse canal aqui. Estou fazendo essa série de vídeos também para ajudar você a entender um pouco mais sobre o Looker Studio e algumas outras ferramentas que eu vou trazer mais para frente sobre análise de dados. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente trabalha com os controles do Looker Studio, né? E o que seriam esses controles? São essas opções que a gente tem aqui para filtrar, né? Ou como o próprio nome diz, controlar os dados que a gente tem no nosso dashboard. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Pode ser por uma lista suspensa, pode ser por um campo aqui que a gente coloque o valor. Temos também o controle de datas e alguns outros que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar como que a gente constrói e como a gente configura ali com os nossos dados. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Se vocês puderem se inscrever no meu canal, eu tenho aqui outros conteúdos sobre o Looker Studio. E a meta pessoal que eu tinha de fevereiro de 200 inscritos já foi batido. Então, pelos comentários ali, o pessoal está gostando bastante. Isso me deixa bastante feliz por estar sendo proveitoso essas aulas que eu estou passando para vocês. Então, se esse conteúdo te ajudar, se você quiser me apoiar, se inscreva no canal, deixa uma curtida no vídeo, que me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a aula. No vídeo de hoje eu construí um dashboard bem simples, onde a gente tem algumas ofertas de locação ou de venda dos imóveis aqui da minha imobiliária, né? Que eu coloquei ali Paiva Imóveis, bem fictício, tá, pessoal? E também essa base de dados foi a mesma base que a gente utilizou na aula de combinação de dados. Se você quiser utilizar, né, e acompanhar essa aula também, você consegue pegar essa base lá na outra aula. Eu vou deixar aqui no card em cima. E para fazer essa tabela que a gente tem aqui de dados, pessoal, a gente usou combinação de dados. Então, se você ainda não sabe fazer e quiser acompanhar essa aula também, eu recomendo você fazer a aula primeiro de combinação de dados e depois você vem aqui, você vai conseguir construir ela rapidinho. E mostrando rapidamente aqui a base de dados que a gente utilizou para fazer o vídeo de hoje, eu tenho aqui 4 abas no Google Planilhas, onde uma me mostra os imóveis que a gente tem, os imóveis para venda, né, e o valor de venda, os imóveis de locação e o valor da locação, e temos uma aba aqui de ofertas, né, onde a gente tem a data de cada oferta e qual que foi o imóvel ali e o comprador interessado que fez essa oferta e mais algumas colunas aí que a gente vai utilizar também. E esse dashboard aqui, o que que ele seria, né? A gente consegue ver todas as ofertas que foram feitas nos imóveis, tanto para venda e tanto para locação. E os controles aqui que eu vou mostrar hoje, a gente consegue identificar se eu quero só ver ofertas de locação, se eu quero ver apenas de venda, qual que é ali o intervalo de valor que eu quero ver as ofertas e tudo mais. Primeiro eu vou passar por cada um explicando o que cada um faz e depois que passar por todos eu vou explicar ali como que a gente insere no nosso dashboard, beleza? Então vamos aqui para a nossa área de edição. E vamos começar. Onde que está esse botão para a gente adicionar esses controles? Ele fica localizado aqui em cima, ó, em adicionar um controle. E no inglês ele deve estar como control, tá? Para quem utiliza aí o Looker Studio em inglês. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode perceber que a gente tem algumas opções de controles. E a primeira delas é a lista suspensa, tá? Então eu vou explicar aqui como funciona e depois a gente constrói junto. A lista suspensa é esse daqui, ó, que eu coloquei o tipo de oferta. Então, se eu tenho aqui as nossas ofertas e temos aqui de locação e venda, eu posso vir aqui e filtrar apenas ofertas de venda. Então, se eu colocar aqui somente e clicar aqui fora, ele traz para a gente só as ofertas de venda. E assim a mesma coisa para locação. Então, se a empresa ali precisar avaliar um tipo de oferta apenas, a gente consegue utilizar esse controle de dados. Beleza? Agora, o próximo, vamos voltar lá para a área de edição. A gente tem aqui a lista de tamanho fixo. Eu vou seguir aqui na ordem, tá, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que que ela faz? Essa lista de tamanho fixo seria essa nossa lista aqui de baixo. É uma lista onde a gente tem aqui as opções. No caso aqui a gente tem os corretores. E o nome fixa já diz, né? A gente não tem um menu suspenso igual esse aqui de cima. A gente tem a lista aqui de todos os dados ali que a gente conectar com essa visualização.
No caso aqui de corretores, a gente pode escolher quais são os corretores que eu quero visualizar as ofertas aqui dessa tabela. Então, aqui no caso, todos estão selecionados e eu posso selecionar apenas o Pedro. Então, vai mostrar apenas ofertas do Pedro. Posso colocar aqui só do Thiago. Ou posso voltar aqui para todos também. Tá? Então, aqui é um outro tipo de controle de dados. Para que serve aqui a caixa de entrada? A caixa de entrada a gente representou aqui pelo ID do imóvel. Então, aqui temos um espaço para digitar o valor e esse valor aí você vai decidir o que ele vai controlar no seu dashboard. No caso aqui eu coloquei para o nosso ID do imóvel. Então, a gente pode assim inserir, por exemplo, aqui a gente tem o imóvel 16. Se a gente colocar o número 16 aqui e clicar aqui fora, ele vai encontrar para a gente o imóvel 16. Então, esse imóvel aqui ele teve duas ofertas, no dia 25 de janeiro e no dia 4 de janeiro. Bem simples, né, pessoal? O próximo é o filtro avançado. O que esse filtro avançado ele faz? A gente utilizou ele aqui para identificar o número de quartos que tem em cada oferta. Então, por exemplo, aqui a gente tem umas opções de qual a correspondência que eu quero de acordo com o valor que eu colocar. Então, a gente pode colocar um valor igual a 2 quartos. Se eu clicar aqui fora, ele vai filtrar para mim as ofertas de imóveis com 2 quartos. Mas se eu alterar aqui a condição, eu posso colocar aqui maior ou igual a 2 quartos. Então, ele vai me aparecer aqui de 2 a mais quartos. Posso colocar também maior, menor ou igual, menor. E tem esse aqui também que seria entre, né, que são entre dois valores, né? No caso aqui ele ficou meio bugado, né, pelo espaço que eu coloquei. Aqui era só a gente ajustar um pouco mais para frente e a visualização ia ficar melhor, tá? E também temos aqui essa opção em, né, que a gente pode utilizar também para controlar os nossos dados. A gente tem aqui também o controle deslizante. Aqui a gente utilizou para fazer o preço de venda e o preço de locação. Então, deixa eu voltar aqui o nosso filtro. Aqui a gente está selecionado, vou colocar aqui as ofertas de venda. Então, se eu estou mostrando aqui todas as ofertas de venda, eu também vou ter essa opção aqui para a gente escolher qual que é o intervalo de valores que eu quero procurar aqui na minha base de ofertas. Então, eu posso diminuir aqui para 300 mil. Se eu colocar aqui 300 mil, ele vai filtrar para mim aqui embaixo apenas imóveis, né, que teve esse preço aí de 290 mil até 300 mil. Então, eu posso aqui utilizar da maneira que eu achar melhor. Nós temos aqui o controle de caixa de seleção. No nosso exemplo aqui, a gente utilizou essa caixinha aqui. Então, quando ela está selecionada, ela mostra para a gente as ofertas que estão ativas. Deixa eu zerar aqui o filtro, né, o controle. E se ela estiver desmarcada, ela me mostra as ofertas que estão desativadas, né? Se a gente olhar na nossa base de dados, a gente tem essa coluna aqui que mostra se essa oferta ainda está ativa ou se essa oferta já não está ativa mais. Então, eu utilizei para a gente colocar aqui nesse controle de caixa de seleção. Se eu colocar aqui em todos os tipos, ele vai me mostrar mais algumas opções. Então, essas aqui são ofertas que não estão ativas e quando eu seleciono a caixa de seleção, ele volta para mim todas as ofertas que estão ativas. Nós temos também o nosso controle de período. O que seria esse controle de período? Nada mais que é um controle de datas. Então, a gente utilizou no nosso exemplo aqui, a gente consegue filtrar ali o período de data que a gente quiser. Então, no caso, as nossas ofertas elas estão de janeiro de 2022. Então, eu vou fazer um filtro aqui que eu quero ofertas apenas do dia 1 de janeiro até o dia 15. Então, a gente pode vir aqui no nosso controle de período. Deixa eu voltar lá para 2022, em janeiro. Colocar aqui 1 de janeiro de 2022 até janeiro do dia 15. Clico aqui em aplicar e ele vai alterar para mim também as ofertas aqui do dia 1 até o dia 15 apenas. Agora que eu já passei por todos os controles e eu acredito que vocês conseguiram ter uma boa noção de cada um deles, a gente vai construir aqui e inserir cada um deles e eu vou explicar como que a gente configura.
É bem simples, é bem fácil. E se você quiser acompanhar, né, igual eu te falei, você precisa combinar os dados aqui da nossa base de dados. E para isso eu já fiz uma aula explicando como a gente constrói essa tabela. Entra lá no canal, dá uma olhada nela primeiro se você ainda não sabe fazer isso. E depois volta aqui nesse exemplo para construir os controles junto com a gente. E lembrando, pessoal, se esse vídeo estiver te ajudando, deixa um curtir aí embaixo. E também para me ajudar aí para você acompanhar os próximos vídeos e não perder, se inscreve no canal e, se possível, também ative o sininho aí para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos começar aqui com o primeiro controle. Então a gente vem aqui no botão adicionar o controle, lista suspensa. Vou adicionar aqui em cima cada um deles, tá, pessoal? Vou deixar aqui embaixo para vocês verem o exemplo. E a gente vai fazendo aqui no de cima. Então, quando a gente insere esse controle, ele já aparece aqui a configuração do lado para a gente. A primeira opção é para escolher qual que é a fonte de dados que esse controle vai utilizar. Então, eu vou utilizar a mesma fonte de dados que eu estou utilizando para a minha tabela aqui embaixo. Se eu clicar aqui na tabela, ele vai mostrar aqui, ó, dados combinados. E esses dados combinados foi o que a gente fez na aula que eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai utilizar para os nossos controles a mesma base que a gente está utilizando aqui para a nossa tabela. E você também, no seu projeto, né, ou no que você estiver construindo, precisa ser utilizado aí as mesmas bases para o controle conseguir funcionar. Então, aqui já está selecionado os dados combinados. Agora a gente vai escolher qual que é o campo que a gente quer fazer esse controle, né? No nosso caso, a gente fez o tipo de oferta. Então é só a gente selecionar aqui o controle, vir aqui e selecionar o coluna tipo. Então, selecionando a coluna tipo, ele já está aqui igual ao nosso. Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer. Mas vocês estão percebendo que ele está aparecendo um número aqui na direita também, né? Aqui você tem a opção também se quiser colocar alguma métrica junto. No caso desse, eu deixei sem métrica nenhuma. Eu prefiro assim, tá? Então a gente vem aqui e retira nesse X da direita. Agora a gente tem somente ali os tipos de venda ou locação. E a gente tem também, se caso tiver muitas opções aqui, um campo para a gente pesquisar qual que é o texto que a gente quer selecionar. Aqui mais abaixo a gente tem a opção de deixar a lista em ordem decrescente ou crescente. Consegue colocar aqui para exibir se a gente quiser os 10 primeiros, os 30 primeiros e tudo mais. Temos também a opção de configurar o período, né? Então a gente deixa no automático aqui porque a gente não quer fazer esse controle aqui com base em nenhum intervalo de dados. Então quando a gente colocar automático, ele vai linkar direto com o nosso controle de datas aqui depois, tá? E temos também a opção de adicionar um filtro dentro desse controle. E algo que eu vou mostrar também em outras aulas, porque a gente não vai utilizar nesse exemplo aqui, tá? Lembrando, pessoal, essas aulas que eu estou fazendo inicialmente são para pessoas que estão começando agora, então eu não vou entrar em coisas muito mais avançadas, tá? Ao longo do caminho aí dos vídeos eu vou trazendo esses outros temas que eu vou ir passando aqui no momento. A gente também tem aqui na abinha de propriedades estilo, a gente consegue personalizar esse nosso controle. Então aqui mesmo eu posso mudar se eu quero ele uma lista suspensa ou tamanho fixo, que seria parecido com o que a gente fez aqui no do corretor, tá? Eu vou deixar aqui como lista suspensa. Posso escolher se eu quero que selecione apenas um de cada vez, ou se eu posso selecionar mais ao mesmo tempo. Aqui eu posso ativar ou desativar a caixa de pesquisa, então aqui ela está ativada, que seria essa caixinha aqui. Se eu apertar aqui para desativar, ela vai sair, tá? Consigo mudar também cor de texto, tamanho, o cabeçalho, as cores ali da caixa de seleção, a fonte do texto e muitas opções aqui de configuração. Só para vocês saberem também, eu deixei assim nesse formato redondo, nessa opção aqui, em estilo, a gente desce para baixo e coloca essa opção aqui, ó. Tá vendo que ele tem um raio. Então é só você selecionar ali um 30 ou 50, que ele já vai deixar o raio mais arredondado. E também podemos colocar a sombra embaixo desse controle. No caso ele já veio com, então aqui eu tirei.
eu posso adicionar também. Pessoal, todas as configurações que eu mostrei para esse tipo aqui de lista suspensa, ele é muito parecido com esses outros aqui, tá? É por isso que eu vou passar um pouquinho mais rápido para não ser muito repetitivo. Agora, indo na ordem, a gente vai adicionar a lista de tamanho fixo. Então, vou colocar aqui embaixo, um pouquinho ruim de ver. Deixa eu jogar isso aqui, vou apagar para a gente fazer um novo. Então, eu vou arrastar ele aqui para cima. Ele também já carregou para mim aqui uma opção. Então, lembrando, né, fonte de dados está certo. A gente quer trazer aqui o corretor, né, o nome do corretor. Então, vou selecionar aqui a coluna corretor. E pronto, ele já trouxe aqui para minha lista fixa. Posso tirar essa opção aqui de métrica, que eu não quero. Posso também desativar essa barra de pesquisa, porque são 4 pessoas apenas, então não precisa da gente pesquisar nada. Vou desativar aqui e pronto. A próxima opção agora é a caixa de entrada. A caixa de entrada foi o que a gente utilizou para colocar o ID do imóvel. Então, se a gente colocar aqui, vocês veem que ele traz para a gente o título e aqui o campinho de busca. Então, a mesma coisa. Se a gente selecionar aqui em cima, a gente vai escolher a fonte de dados e o campo que a gente quer controlar. No caso aqui é o ID do imóvel. Então, eu vou selecionar ID do imóvel e eu também vou querer deixar igualzinho eu deixei aqui, né? Redondo e branco no fundo. E pessoal, uma dica aqui para vocês não ficarem toda vez ali indo no menu de propriedades, estilo e ficar alterando, vocês podem clicar onde já está personalizado, clicar com o direito e apertar em copiar, e depois você vem aqui no que você quer personalizar, clica com o botão direito do mouse em cima, colar especial e colar apenas o estilo. Tá vendo que ele copiou exatamente o estilo que está esse aqui de baixo. Então aqui é só eu redimensionar se eu quiser. E aqui a gente tem algumas opções interessantes também no estilo, tá? Temos todas as opções de personalização ali de cor e de fonte, mas também a gente consegue deixar nessa opção aqui, ó, à esquerda o título. Posso deixar oculto, então só fica ali a barra de pesquisa. E também posso deixar ali essa outra opção aqui de esquerda legado, que eu não vejo muita diferença, tá? Mas também tá aí para vocês utilizar se vocês quiserem. Então eu vou deixar aqui na esquerda, ou melhor, né? Vou deixar na superior, que foi exatamente o que a gente fez aqui nessa opção. Agora nós temos a opção de filtro avançado. Vou colocar aqui do lado. Vou escolher esse aqui outro. Filtro avançado, a mesma coisa. Então, a gente tem ali a fonte de dados que a gente está utilizando para a tabela. A gente quer o número de quartos. E aqui eu vou fazer diferente, pessoal. Eu vou colocar o número de banheiros. Então, eu vou selecionar a nossa coluna banheiros. Então, aqui ele já trocou para a gente. Eu vou clicar com o direito colar especial e colar apenas o estilo para ele copiar ali o que a gente fez. E aqui a gente já tem o nosso controle de banheiros, né, de quantidade de banheiros. Então eu posso colocar aqui um valor que ele vai alterar para mim aqui na nossa tabela de baixo. Tá? E aqui a gente também tem as mesmas opções de configuração. Agora vamos para a opção de controle deslizante. Vou selecionar aqui também. Ele vai carregar para a gente já a nossa fonte de dados. E aqui eu quero colocar o nosso preço de venda. Então eu vou selecionar a nossa coluna, preço, venda. Certo? Então ele já trouxe aqui para a gente. Vou clicar com o direito também, colar especial e pronto. E vocês estão vendo, pessoal, que ele não puxou aqui a moeda, né? Porque a gente não configurou lá na nossa base de dados. Então eu consigo alterar aqui, ó. Se eu vim aqui nessa coluna preço-venda, no tipo eu coloco moeda e real brasileiro. Agora ele está aqui igualzinho o nosso aqui de baixo, né? E como que eu mudei essas cores? É só vir aqui nas configurações em estilo e a gente tem aqui as opções de baixo. Então, aqui ó, cor do controle deslizante. A gente pode alterar aqui para as cores que a gente quiser e combinar com o nosso dashboard. Então, alterei aqui para verde. Tem a opção também de tirar o texto, né, que eu não acho interessante. Vou deixar aqui. Aqui a gente consegue colocar algumas marcações também, que não é o nosso caso. E nesse controle a gente tem algumas opções específicas, tá? Então, no caso, se a gente colocar aqui como range, a gente vai ter essa opção que a gente fez aqui, né? De 250 mil
até quase 700 mil, que é as opções que a nossa base de dados tem. Mas eu também posso fixar alguns valores. Então, se eu selecionar aqui a opção Locked Min, eu vou deixar o valor mínimo bloqueado e só vou conseguir mexer aqui no valor máximo. A mesma coisa se eu colocar o Locked Max. Se eu colocar essa opção, o nosso máximo ele fica bloqueado e eu só consigo mexer aqui no nosso valor mínimo. É uma opção também caso você o quiser utilizar. Ou temos aqui o valor único, né? O single value. Então, se a gente arrastar aqui, ele vai trazer um valor único para a gente, tá? E não é um intervalo de valores. E o que funciona muito, pessoal, é vocês irem fuçando aí nas opções, mexendo, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. O importante é você apertar os botões aí para você conhecer as opções que você consegue trabalhar. Então, vamos escolher esse aqui. O próximo controle que a gente tem é a caixa de seleção. Pessoal, nesse caso aqui dessa caixa de seleção, é uma configuração um pouquinho mais avançada, tá? Então, eu acho que o próximo vídeo que eu for postar no canal vai ser sobre esse controle, que eu vou mostrar para vocês exatamente como que a gente mexe com ele, porque ele tem um macetezinho para ele conseguir funcionar, tá? Então, esse aqui eu vou deixar para o próximo vídeo que eu vou colocar no canal. Então, por fim, vamos ver esse controle de período. A gente seleciona, coloca aqui no nosso dashboard e vocês vão perceber que não tem opção aqui da gente colocar a base de dados, né? O porquê? O controle de datas, né, de período, ele é um controle universal para todo o dashboard, mas depende muito da configuração que você vai colocar nas visualizações, né? Por exemplo, se a gente vir aqui nessa tabela, ela tem uma opção aqui nas configurações de período. Então aqui a gente colocou um período padrão, que está automático. Quando a gente coloca automático, ele automaticamente puxa a data que a gente colocar aqui nesse controle, tá? Se a gente quisesse que se a gente quisesse que essa tabela aqui abaixo ela fosse controlada por um outro período de datas, a gente colocaria aqui em personalizado e escolheria ali qual que é o tipo de data que a gente quer vincular essa tabela. Mas como a gente quer de acordo com o controle que a gente colocar aqui em cima, a gente vai deixar em automático. Então, voltando aqui no nosso controle de período, a gente pode ter algumas opções também, tá? No caso, aqui ele está em período automático. Então, seria o nosso padrão. A gente pode alterar aqui algumas opções. Se a gente clicar aqui em cima, a gente tem as opções que o Looker Studio já oferece, que ao abrir o dashboard, ele já vai filtrar para a gente esse tipo de período aqui. Então, se a gente colocar dos últimos 7 dias, quando você entrar no dashboard, ele já vai filtrar todos os dados que você tem de acordo ali com 7 dias atrás. Mesma coisa aqui para as outras opções. A gente tem a opção de ele filtrar apenas o dia de hoje, o dia de ontem, a semana, né? Então, essa semana começando no domingo ou a semana começando na segunda-feira. E assim, a gente tem várias opções, tá, pessoal? Então, vai muito de acordo com o que você necessita aí no seu relatório. No nosso caso aqui, eu vou deixar em período automático, mas também tem uma opção interessante aqui, pessoal, que é o avançado. O avançado a gente consegue colocar, por exemplo, eu quero que o período ele seja de 72 dias atrás. Então, eu posso colocar aqui o número de 72 dias. Então, ele vai fazer a data de hoje menos 72 dias. Assim, a gente consegue personalizar ainda mais o período de datas que a gente precisa no nosso relatório. E depois de tudo isso, é só clicar aqui em aplicar. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero muito que eu não tenha esquecido de nada. E sobre aqueles controles de caixa de seleção, provavelmente eu vou trazer no próximo vídeo já. E o controle de dados também eu trago num vídeo mais para frente aí. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre os controles. E para vocês aí não perderem os próximos vídeos, já aproveita para se inscrever no canal, deixa ali o sininho ativo para ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se vocês quiserem também deixar um comentário do que vocês estão achando dessas aulas, se você tiver alguma sugestão ou observação sobre essa aula, deixa aí nos comentários que eu estou lendo todos e respondendo todos também. Muito obrigado aí por ter assistido, até mais!